E aí, meu garotinho, minha garotinha, professor Thiago Trombeta, e eu tô aqui para cumprir a promessa que foi feita nas outras aulas de geografia urbana. Apresentar para vocês os 3 principais problemas sociais urbanos que afetam o mundo e o Brasil. Então, nem vamos perder tempo, já vamos começar com essa imagem que é um clássico e que acaba legitimando meu diploma. Eu tenho uma obrigação contratual assim que eu me formo. Assim que eu saio da faculdade, eu sou obrigado a mostrar essa imagem pelo menos uma vez por ano para os meus alunos, sob o risco de caçarem meu diploma. Então, para de julgar teu professor que mostra essa foto aí do Tuca Vieira, porque a gente está na obrigação. Mas, brincadeiras à parte, nós temos aí uma edificação luxuosa, com sacadas, com piscinas aí individuais, que fica ali no limite do bairro Morumbi, um bairro bem valorizado aí na cidade de São Paulo, e ao lado a comunidade de Paraisópolis. Na realidade, essa edificação ela não está tão bonitinha assim hoje em dia, já está bem deteriorada, mas a imagem representa bastante essa desigualdade socioeconômica presente no Brasil. Lembrando que vivemos em um país onde os processos sociohistóricos fomentam a concentração fundiária que se manifesta na concentração de renda, de riquezas. E aí, é claro, a concentração fomenta a desigualdade, e a desigualdade ela vai se manifestar no espaço urbano. E aí nós temos a chamada segregação socioespacial. Lembrando que atrelamos a urbanização ao êxodo rural. Então nós temos um processo de saída do campo para as cidades, mas as cidades não conseguem receber todo mundo de braços abertos e dar a infraestrutura adequada, as condições de vida adequadas para pessoas que chegam ali. Conforme a cidade vai crescendo e atende apenas a um percentual muito baixo das pessoas que residem nessa área, nós temos a chamada macrocefalia urbana, o inchaço urbano. Então uma galera simplesmente fica a ver navios. Temos aí a chamada periferização, as pessoas que vão em direção às periferias. Temos a chamada favelização, pessoas que principalmente nas periferias, mas eventualmente podem ocorrer em áreas mais centrais, vivem em assentamentos precários, comunidades carentes. Então, uma série de questões, toda uma problemática social que afeta o espaço urbano e muito pouco é feito pelas autoridades responsáveis para a gente tentar minimizar, ao menos, essa problemática. A segregação, ela tem uma certa complexidade. Ela pode ser voluntária ou involuntária. Na segregação voluntária, a chamada autossegregação, a exclusão partiu da pessoa. Quero viver numa localidade isolado daqueles que estão lá fora. Por exemplo, condomínios de luxo que podem, obviamente, ser construídos em áreas valorizadas, mas que também podem ser colocados na periferias, em locais não tão nobres assim. E ali tu tem toda uma infraestrutura de segurança para que tu viva em condições adequadas, mas baixa integração com quem está lá fora. Infelizmente, o que mais afeta o Brasil é a chamada segregação involuntária. As pessoas não querem ser excluídas, mas efetivamente elas são. Então, pessoas que vivem em locais sem infraestrutura, pessoas que não contam com a presença dos chamados equipamentos urbanos, não têm acesso à educação, à saúde, centros de compra, lazer, comércio, empregos adequados, moradias adequadas. Infelizmente, uma realidade para uma galera. E, obviamente, nós temos aquele grupo, em geral, mais reduzido de pessoas que conseguem ter acesso a essas benesses que eu comentei anteriormente. Então, muito cuidado com a segregação e com alguns conceitos associados. Por exemplo, esses condomínios de luxo em áreas valorizadas são definidos como enclaves fortificados. Pessoas que estão ali com toda a segurança, toda a infraestrutura, protegendo elas, atendendo às demandas delas, mas para os outros
De maneira alguma eles poderão ter acesso a essa infraestrutura. Beleza, meu povo? Vamos para a próxima. Aqui nós temos a chamada gentrificação. E aí eu quero que vocês lembrem do seguinte: gentrificação envolve sempre, absolutamente sempre, a troca de perfil socioeconômico, considerando as pessoas que residem no local gentrificado. A gentrificação é a valorização de um espaço ocupado por pessoas de baixa renda. Tá, mas ô professor, estão reclamando disso? Tá melhorando o espaço? Quem dera fosse. Eu entendo as melhorias como algo positivo, mas infelizmente o morador tradicional ele tende a ser expulso. E isso afeta cidades no Brasil e no mundo cada vez mais. Então eu tenho uma área desvalorizada. Talvez, acho que esse exemplo que aparece na imagem é interessante, uma antiga região industrial, onde as fábricas foram embora. E isso é normal, considerando a chamada desindustrialização. Então, a atividade fabril saiu. As pessoas de baixa renda começam a viver nesses lugares. Mas alguns desses lugares são próximos a áreas centrais, áreas mais valorizadas. E aí o mercado imobiliário olha e pensa, e por que não? Vamos construir aí um empreendimento. E aí empreendimentos começam a pipocar e atraem pessoas com uma renda maior, pessoas que querem serviços mais adequados. E claro, isso vai refletir no custo de vida da população. Isso é um problema, porque as pessoas que são ali moradores tradicionais, elas simplesmente vão precisar buscar novas alternativas. A gente tem vários exemplos. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, construção de shopping centers na Zona Sul. Aí tu tem ali um local, uma comunidade carente, tu tá próximo do shopping, tá próximo da orla do Guaíba, que está sendo revitalizada. O pessoal pensa, vamos construir aqui. E aí começa a botar esses empreendimentos, galera vaza. Rio de Janeiro, tu tem às vezes ali um apartamento em Copacabana, 1 quarto, 2 quartos, apartamento meio deteriorado, tu também não está muito bem assim para viver nessa região, aí tu pensa, vou alugar, tem demanda, alguém vai pagar, aluga teu imóvel e faz o quê? Sobe para a comunidade. Chegando na comunidade, esse morador de Copacabana, antigo, ele quer serviços mais adequados. Só que isso é um movimento que não é individual. Existem várias pessoas que acabam tomando essa medida. E conforme elas vão chegando nesses lugares tradicionalmente mais desvalorizados, ocupados por pessoas de baixa renda, o custo aumenta e as pessoas são obrigadas a partirem. Então, sempre muito cuidado com a gentrificação associada à troca no perfil socioeconômico das pessoas que residem em determinados locais. E, por fim, os chamados vazios urbanos, que são essas áreas, terrenos, até mesmo edificações eventualmente, que estão localizadas em áreas com bom adensamento, locais onde existe uma demanda por esse espaço, mas esses locais são mantidos abandonados. Para disfarçar, o pessoal muitas vezes dá aquele uso esporádico, eventual. É aquele terreno onde muitas vezes vêm os circos, os parques de diversões, ou às vezes o cara transforma num estacionamento que tu nunca vê carro dentro, bota uma goleira de cada lado, diz que é um campo de futebol, mas ninguém joga lá. Então tu fica ali, maquiando, fingindo que está usando, mas na realidade teu interesse é qual? Deixar esse terreno valorizar, já que existe uma valorização do espaço nos arredores, e quando chegar num patamar elevado, o bonitinho vai lá e vende o seu terreno. Só que a gente não pode esquecer, isso é ilegal. Mas como assim? O terreno é do cara, ele faz o que ele bem entende. Não é bem assim. Nós sabemos, eu já apresentei nos vídeos anteriores, se tu não viu, corre lá e vai ver. O espaço urbano é regulamentado pelo chamado Estatuto das Cidades, criado em 2001. E assim como o campo, o espaço urbano ele também tem uma função social a cumprir. E esses vazios urbanos, eles não cumprem essa função social.
Portanto, eles não podem existir. Ah, mas que medidas poderiam ser adotadas? Bom, aí é que está o ponto, né? Muitas vezes a Câmara de Vereadores não se mexe, quem deveria estar fazendo a lei não faz, e aí a bagunça segue, a falcatrua corre solta. Mas IPTU progressivo, ações judiciais, são medidas que, se efetivadas, poderiam minimizar significativamente a problemática dos chamados vazios urbanos. Então é isso, galera, da minha parte. É o que eu tenho para mostrar para vocês e eu garanto, esses 3 conceitos, eles vão aparecer sim em provas ao longo desse ano. Valeu, abraço, boa prova para vocês.